Há duas coisas que devem ser extirpadas dos seres humanos: a opinião arrogante e a desconfiança. A opinião arrogante supõe que nada mais é necessário, e a desconfiança supõe que, sobre a torrente de circunstâncias, não pode haver felicidade. Epiteto, Discursos. Bom, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do Prática Diária. Hoje é dia 7 de abril e nós vamos fazer mais uma leitura do Daily Stoic, ou Diário Estoico do autor Ryan Holiday. Meu nome é André Scarelli e eu te convido aqui a fazer um pouquinho dessa reflexão. Vamos lá. Quantas vezes começamos um projeto certos de que sabemos exatamente como ele transcorrerá? Quantas vezes conhecemos pessoas e pensamos saber exatamente quem e o que elas são? E quantas vezes essas suposições se provaram redondamente enganadas? É por isso que devemos combater nossas tendenciosidades e preconceitos, porque são um risco. Pergunte a você mesmo: o que deixei de considerar? Por que determinada coisa é do jeito que é? Sou parte desse problema ou a solução? Posso estar errado aqui? Seja duplamente cuidadoso para respeitar o que você não sabe e depois confronte isso com o conhecimento que realmente tem. Lembre-se, se há um ensinamento central nessa filosofia, é que não somos tão inteligentes e tão sábios quanto gostaríamos de pensar que somos. Se queremos nos tornar sábios algum dia, isso vem do questionamento e da humildade, e não, como muitos gostariam de pensar, da certeza, da desconfiança e da arrogância. Bom, e sobre o que é a reflexão do dia, né? Sobre o que é esse tema de que nós temos esses defeitos, né? Como a opinião arrogante, a desconfiança e todos esses pensamentos que nos levam a pensar de que talvez a gente seja melhor do que a gente é. E essa reflexão, ela não é para te diminuir, ela não é para você pensar que eu não sou tão capaz quanto eu pensei que era, eu não sou tão qualquer coisa quanto eu pensei que era. Ela tá indo para um outro lado. Ela tá te fazendo refletir sobre a sua humildade, sobre a sua capacidade de ser sábio ou não, de saber quando você tá perdendo, quando você tá ganhando, quando alguma coisa é sua culpa ou quando alguma coisa é culpa de outro, né? Aqui são algumas frases bem interessantes que o Ryan coloca, né? O que eu deixei de considerar? Ou seja, o que tá fora do meu escopo? O que a minha cabeça não conseguiu entender nessa situação, né? E nessa situação pode ser qualquer situação, né? Você aplica aí a sua vida, né? Por que determinada coisa é do jeito que é? Então, por que as pessoas agem desse jeito? Por que a sua família é desse jeito? Por que você age assim? Então, essas são algumas perguntas que elas são, às vezes, desconfortáveis de fazer, né? Porque elas começam a entrar num ponto que a gente nem sempre quer refletir sobre, mas que é de extrema importância para a gente conseguir evoluir. Porque o que impede a nossa evolução somos nós mesmos. É o fato de que a gente tenta ignorar os nossos defeitos, ignorar o que a gente faz de errado e só seguir em frente, deixar a vida nos levar e tudo vai ficar bem. Mas é quando a gente olha para dentro e começa a realmente considerar essas coisas e entender por que a gente erra nesse assunto, por que a gente faz isso de tal jeito, por que eu não olho para esse lado e não para aquele outro lado que eu sempre olhei. Então é fazendo esse tipo de pergunta que a gente passa a desenvolver, né, essa humildade e essa capacidade de ser sábio ao longo do tempo, né? Então aqui, sou parte deste problema ou sou a solução? Então quando tem alguma coisa acontecendo aí na sua família, na sua vida, com a sua namorada, no seu trabalho, enfim, em qualquer lugar, pergunta: você é parte do problema, ou seja, você causou esse problema, ou você pode trazer a solução para isso, né? É você que está errado nessa situação? A culpa foi sua, né? E não pense em culpa como algo ruim, mas só de entender que você causou aquilo e você pode melhorar aquilo. Então, é se fazendo esse tipo de pergunta todos os dias, em todas as situações que você puder, né, que a gente puder, que a gente vai melhorando lentamente, porque às vezes a gente pensa que a mudança, né, a coisa que vai mudar as nossas vidas, ela vem do dia pra noite, né? Eu vou acordar no dia seguinte e tudo vai ficar bem. A partir de semana que vem eu vou na academia e minha vida vai mudar. Então, não é muito bem assim que acontece. É mais um esforço contínuo ao longo de muito tempo em que a nossa vida ela vai começando a mudar e a gente quase nem percebe, porque os nossos hábitos mudam, a nossa cabeça muda, a forma como a gente enxerga tudo
passa a mudar. Então esses esforços contínuos ao longo do tempo vão deixando a nossa vida cada vez melhor, e esse tipo de pensamento é o lado do estoicismo para você melhorar, é o lado do mental, né, psicológico para você melhorar a sua vida, é você fazer esse tipo de ponderação e também outras, é claro, mas pensar muito sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre a forma como você encara o trabalho, qual é o seu propósito, começar a se planejar e fazer as coisas de acordo com o que você realmente quer fazer e não com o que você simplesmente está deixando a vida te levar a fazer. Então, para pensar um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, se faça essas perguntas, entenda e traga essa sua humildade de volta, né? Você entende que você precisa desse questionamento, você precisa dessa humildade, e ao longo do tempo, assim como quando você vai na academia ou você faz um esporte todos os dias, lentamente, de forma quase não perceptível, você vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, até que você vira um expert ou um profissional ou alguém tão bom naquilo, mas você nem mesmo percebeu, porque foi um esforço lento e contínuo. E é assim que a gente atinge paz, tranquilidade, sucesso, segurança financeira e todo o resto das coisas. Se a gente conseguir equilibrar tudo de uma forma boa, a gente vai atingir o que a gente quer ao longo do tempo. Mas é isso, espero que você tenha gostado dessa ponderação, dessa reflexão do dia. Te vejo na próxima. Um abraço.